Série, fala galera, tudo certo? Professor Thales aqui com vocês. Vamos para mais uma aula nossa de Física 1, dessa vez módulo 6. Caramba, já estamos no módulo 6. Bom, vamos lá. O módulo 6 ele vai falar para a gente sobre potencial elétrico. Potencial elétrico. Bom, para a gente falar sobre potencial elétrico, a primeira coisa que a gente vai entender é como funciona a energia potencial elétrica, beleza? Para isso, eu até deixo uma recomendação, tá bom? Se você está vendo o módulo 6 de Física 1, te recomendo dar uma olhada primeiro no módulo 6 de Física 2. É possível que isso te ajude, porque lá a gente vai detalhar bastante sobre o que é energia potencial e outros tipos de energia também, tá bom? Só uma dica, só uma sugestão, tá? Não é obrigatório. Afinal, os dois são módulo 6, mas sugiro que você dê uma olhada lá, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre energia potencial elétrica, a primeira coisa que eu preciso que você pense uma carga, beleza? Que, a exemplo, uma carga positiva, uma carga principal positiva. Você lembra? A gente falou na aula passada, quando eu tenho uma carga positiva, ela vai apresentar linhas de força que representam um campo elétrico saindo dela, beleza? Então, tá aí a carga positiva, algumas linhas de força de campo representadas, aqui a representação do próprio campo elétrico no finalzinho, tá legal? Então, tá aí tudo aqui. Se nós colocarmos na presença dessa carga Qzão, uma carga Qzinha, bom, Qzinha é positiva, né? Qzão também é. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o campo elétrico nela. Segue o padrão das linhas de força. O campo elétrico está aqui, ó. O campo elétrico nela está aí. Marcado aqui, o vetor campo elétrico nessa carguinha. E a força? Bom, é uma carga positiva, então força e campo têm a mesma direção, o mesmo sentido. Lembrando que força entre duas cargas de mesmo sinal é uma interação de repulsão. Então a força vai apontar para cá. Então tá aqui o vetor campo e o vetor força, beleza? Se essa carga estiver travada no lugar, ela se move? Bom, se ela está travada, não, né? Mas e se ela não estiver travada? Coloquei e soltei. Bom, na hora que eu soltar, ela vai começar a sofrer a atuação dessa força em vermelho. Consequentemente, ela vai ser impulsionada a sair do seu problema. Quando ela sai com velocidade. Você lembra lá da aula de Física 1, né? Que eu te recomendei dar uma olhada. Quem sai com velocidade sai com energia cinética. Mas a energia cinética só existe quando vem inicialmente de alguma outra forma de energia potencial. Aqui eu não tenho uma energia potencial voltada para a altura, não tenho energia potencial voltada para a elasticidade. Eu tenho uma energia potencial voltada para a interação entre cargas elétricas. Opa! Então eu tenho uma energia potencial elétrica. Ah, então energia potencial elétrica é energia acumulada entre as cargas. Entendi. Bom, então Q mais Qzinho está sujeito a uma força de repulsão, que mais Qzinho, né, tem mesmo sinal que mais Qzão. Bom, ela vai ter uma tendência ao afastamento, se ela estiver solta, ela realmente será afastada, beleza? Então, por esse motivo, nós dizemos que ela é dotada de energia potencial elétrica. Professor, e se fosse menos Qzinho? Mesma ideia, a única diferença é ser que ela tem uma tendência à aproximação, não ao afastamento, tá bom? Então, nós dizemos que a energia potencial elétrica nessa carga ela é calculada como K Qzinho sobre D. Repara, essa fórmula não tem módulo, essa fórmula não tem quadrado. Então, aqui pode aparecer um sinal de negativo? Pode. Aqui pode aparecer o sinal de negativo, né? E, professor, mas tem um problema que o senhor não falou, né? Qual o significado de cada coisa aí? Então, cara, separa a fórmula. Para tuas anotações está aí, ó, de presente. É PE, a gente está chamando de energia potencial elétrica, beleza? No sistema internacional medido em joule, tá? Então, todo mundo vai ser medido em joule. Todo mundo vai ser medido no sistema internacional adiante, tá? O que é o K? Constante eletrostática do meio. Normalmente, o meio que a gente usa é o vácuo. Tá? Quando a gente fala do K do vácuo, ele tem valor tabelado, você já está usando isso desde o módulo 1, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá legal? Bom, Qzão é a carga principal, medida em Coulomb. Qzinho, carga de prova, também medida em Coulomb. E D é a distância medida em metros. Beleza? Lembrando, distância tem que ser medida em metro. Tá bom? Você fez vários exercícios aí do seu livro que você teve que transformar essa distância. Não esquece disso. Tá? Bom,
Exemplo, como que isso pode cair em uma questão? Vamos lá. Nos vértices AB de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, dava para ver isso, se você olhar para a figura, todo mundo aí tem 3 metros. Representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas, de 6 coulombs e menos 4, 6 microcoulombs e menos 4 microcoulombs. Tá legal? Considerando a constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 a nona, newton-metros quadrados por coulomb quadrado, determine a energia potencial elétrica armazenada no sistema. O que eu te recomendo fazer para começar essa questão, ser humano? Separa as informações. Beleza? Dados pertinentes. Tenho duas cargas, poderia ser Qzão e Qzinho, aí a questão está chamando de QA e QB. Vai fazer diferença? Não. O que você tem que notar? As duas têm sinais opostos. Beleza? O que você tem que notar? As duas têm um prefixo. Lembra? Prefixo? Mili, micro, nano, pico. Quilo, giga, megatera. Mili, micro, nano, pico. Quilo, giga, megatera. Então, prefixo de múltiplo e submúltiplo. Micro, conforme você pode ver aqui, ó, microcoulomb para o 6, microcoulomb para o 4, são prefixos que significam 10 elevado a menos 6. Tá? E a distância entre eles já está em metro, tranquilão. Beleza. Só usar a fórmula que a gente viu agora. Separa um espaço para você resolver a questão. Energia vai ser K, Qzão, Qzinho, K, QA, QB, sobre D. Lembrando, não tem módulo. Pode dar negativo? Pode. Pode dar negativo, tá bom? Então, vamos lá. Substitui aí. O K, 9 vezes 10 a nona. QA, 6 vezes 10 a menos 6. QB, eu coloquei menos 4 entre parênteses, tá? Todo mundo dividido por 3. O que a gente pode fazer aqui? Vamos reorganizar esses caras de uma maneira que seja mais agradável você olhar. Se você é tranquilo com a matemática, você já sabe como fazer isso, de boa. Se você tem um pouco mais de dificuldade na matemática dessas contas, vou te mostrar como pode ficar um pouquinho mais simples. Tá legal? O que você vai fazer aqui? Você vai repetir a fração toda, você não vai fazer nenhum cálculo em primeira instância, só vai colocar todo mundo que é número na frente, todo mundo que é potência para trás. Vai ficar assim. Professor, o menos era do 4, não era do 9, mas é uma multiplicação e o 4 é o único número negativo. Então tu sabe que a resposta vai dar menos. Por isso que o menos foi aí para frente. Tá legal? Faz só os números, faz só os cálculos. Quando você fizer 9 vezes 6 vezes 4, depois você divide por 3. E depois a potência. 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6. É um produto de potência de mesma base. Você repete a base, soma os expoentes. Então a energia vai ser menos 72, da questão numérica da frente, vezes 10 a menos 3 das potências na parte de trás. Já que a gente fez tudo no SI, vamos ajustar isso daí. 72 vezes 10 a 3, eu ando com a vírgula uma casa, né? Então, dentro da notação científica, 7,2 vezes 10 a menos 2. Gente, o que significa dizer que uma energia potencial elétrica é negativa? Que as cargas têm sinais opostos, tá? Energia potencial elétrica negativa significa dizer que as cargas têm sinais opostos. Então, aqui, dentro dessa figura, professor, o vértice C a gente não usou para nada. Não usou para nada, mas esse exemplo vai continuar e daqui a pouco vai usar, tá? Mas, por enquanto, entre esse sistema, que tem apenas duas cargas, a energia potencial elétrica entre as cargas A e B, a uma distância de 3 metros, vale isso daqui. Então, a uma distância de 3 metros das cargas, essa energia é o valor que nós temos. Beleza? Bom, daí a gente passa para o ponto-chave da questão, ponto-chave da aula de hoje, na verdade, chamado potencial elétrico. Tá? Como que o potencial elétrico funciona? Imagine que você tenha uma carga Qzão, tá? Positivo ou negativo. Você coloca aí um ponto P a uma determinada distância dessa carga. Nós dizemos que o potencial ele pode ser definido como a razão entre a energia potencial acumulada e a carga de prova, ou como a capacidade de um corpo gerar trabalho, realizar um trabalho. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu botei um ponto P, eu não coloquei uma carga de prova. Então vamos lá. Existe energia aqui? Não. A princípio não. Só vai existir energia se eu botar outra carga. Se você parar o vídeo e voltar na fórmula de energia, você vai ver que só vai existir se eu tiver duas cargas, não uma só. Mas a ideia é, por mais que aqui eu não tenha duas cargas, essa carga Qzão tem uma capacidade, ela tem um potencial, ela tem uma capacidade de gerar um campo em torno dela. Então, olha só, ela não tem capacidade de gerar atração ou repulsão no ponto P? Tem.
Então, nós dizemos que ela tem um potencial elétrico no ponto P. É a capacidade de transmitir energia até esse ponto, entendeu? Potencial é a capacidade de transmitir energia até esse ponto. Ah, entendi. Como que a gente calcula o potencial, professor? Então, uma possibilidade é colocar uma carga Q nesse ponto P, seja ela positiva ou negativa, tá? E aí a gente vai dizer que vai ser o valor da energia entre elas dividido pela carga de prova colocada nesse ponto Q, tá bom? Professor, esse cara tem fórmula própria. Se eu substituir a fórmula própria nele e cortar, quem tem que cortar e ajustar, o que vai existir aí? Calma, criatura. Vamos ver o que é cada coisa primeiro, tá? Então vamos lá. Vp, potencial no ponto P. Potencial elétrico, como está aqui em cima, você está vendo, a gente representa pela letra V, tá bom? P, porque está atuando no ponto P. Ele vai ser calculado como a energia potencial elétrica entre as cargas, dividido pela carguinha de prova que foi colocada nesse ponto P. Lembrando, energia a gente mede em joule. Carga a gente mede em coulomb. Então, o potencial elétrico vai ser medido em joule por coulomb. Só que joule por coulomb é uma unidade conhecida como volt. Volt, volts. Opa, peraí, a tomada de lá de casa tem 110, tem 220 volts. Uma pilha tem 1,5 volt, uma bateria tem 9 volts, uma bateria de carro tem 12. Opa, é isso aí. Então, potencial elétrico medido em volts, tá? Só que repara que todos esses exemplos, eles têm dois pontos, eles têm um polo positivo e um polo negativo. Ah, então eu posso ter dois potenciais. É isso aí. Marca um 10. Se a gente fizer aquela ideia, né? Dividir a fórmula de energia potencial pela carga, a gente vai ter outra fórmula de potencial. Potencial igual a K vezes Q sobre D. Ah, então para calcular o potencial eu posso calcular com a carga de prova, ou eu posso calcular com a carga principal, né, professor? É isso aí. Ou você calcula o potencial com a carga de prova, ou você calcula o potencial com a carga principal. Lembrando o que é potencial? É a capacidade de uma carga Qzão, gerar um trabalho a partir de um ponto P. Aí a gente usa essa. Ou você pode dizer que é a razão entre a energia potencial de um sistema dividido pela carga onde esse sistema está atuando. Beleza? Duas possibilidades de potencial elétrico. Tá bom? Show? Bom, vamos lá. O que a gente pode falar então? Posso ter o potencial para uma carga só, posso ter o potencial com várias cargas. Bom, quando a gente tinha o campo elétrico devido a várias cargas, qual era o procedimento? Se você tivesse aqui duas cargas Q1 e Q2 a uma distância de um ponto P. Beleza? Q1 é uma distância D1, Q2 é uma distância D2. Q1 ia gerar um campo no ponto P. Campo que aponta para fora, né? Lembrando da linha de força, ia chamar de E1. Q2 ia gerar outro campo, que ia chamar de E2. Tenho dois, mas eu quero um resultante. O que eu ia fazer? Projeta E1, projeta E2. O encontro da projeção teria o campo resultante. Beleza? Como que eu calcularia o valor numérico desse campo resultante? Com essa fórmula de vetores, tá? Resultante ao quadrado ia ser o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno desse ângulo daqui entre esses dois vetores, né? A maioria de vocês tem uma reação parecida com essa, né? Tipo a do Calvin aqui no topo do slide, né? Só que não precisa reagir igual o Calvin, pode ficar tranquilo. Isso foi campo elétrico, agora é potencial. E o potencial não tem o mesmo estímulo que o campo. Tá? O cálculo não é igual. Por quê? Porque o campo é vetorial e o potencial é escalar. Então, se eu tiver aqui carga Q1 a uma distância D1, carga Q2 a uma distância D2 de um ponto P. Q1 vai gerar um potencial V1, Q2 vai gerar um potencial V2. Beleza. E para onde isso aponta? Para lugar nenhum, gente. Porque potencial é uma grandeza escalar. Então, se você tiver duas cargas, você vai ter dois potenciais. Quer saber o resultante? Só somar. Três cargas, soma os três potenciais. Cinco cargas, soma os cinco potenciais. De qualquer maneira, a gente fala que potencial resultante é a soma dos individuais. Beleza? Pode ficar mais tranquilo, tá? O Calvin ficou. Espero que você também. Professor, não entendi nada. Beleza. Vamos para um exemplo? Aquele mesmo exemplo de antes, só que agora eu quero determinar o potencial elétrico resultante no ponto C. Vamos lá. Tem alguém no ponto C?
Não, ele é um ponto, que está a 3 metros da carga A, 3 metros da carga B. Então, separa as informações, que é A, que é B, e a distância do ponto C. Beleza? Ponto C está sujeito a quantas cargas? 2. Então, ele vai estar sujeito a quantos potenciais? 2. Separei aqui. Vamos começar. Então, ponto C está sujeito a 2 cargas. Ponto C estará sujeito a 2 potenciais. Potencial do ponto A, potencial do ponto B. Então, aplico a fórmula de potencial de carga principal para o ponto A, aplico para o ponto B. Vamos substituir os valores. Está aqui do A, está aqui do B. Beleza? Bom, lembrando, potencial também pode ser negativo. Eu não tenho módulo em nenhum momento aqui dessa nossa fórmula, tá? Então, potencial pode ser positivo? Pode. Potencial pode ser negativo? Pode também. Não tem problema nenhum, tá? Então, de qualquer maneira, temos aqui a substituição nas fórmulas. Agora, a gente começa a resolver. Então, primeiro deu 18, segundo deu 12, os dois estão com 10 a 3, não é isso? Bom, quando a gente fizer essa parte, vamos fazer 18 menos 12, o potencial vai ficar 6 vezes 10 elevado a 3 volts. Também pode ser chamado de 6 kV, tá bom? Estaria correto, da mesma maneira, não seria problema para a gente, tá bom? Então, temos aí um exemplo de potencial devido a mais do que apenas uma carga, tá legal? A gente pode parar por aí, ou o enunciado pode pedir mais coisa para a gente, como, por exemplo, ele pode pedir para determinar também a energia potencial adquirida por uma carga, de 2 microcoulombs colocada no ponto C. Agora eu tenho carga. Então, olha só. Milicoulomb é um prefixo, tá? Então, potencial no ponto C a gente acabou de calcular, tá? Aqui, ó, potencial vale 6 vezes 10 elevado a 3, tá bom? Então, o potencial nesse ponto, devido às duas cargas, vale 6 vezes 10 a 3. Então, a carga 2 milicoulombs, milha 10 a menos 3, tá legal? Para ser colocada no ponto C. E, bom, o que a gente quer descobrir aí é a energia potencial adquirida por ele. Então, separa o espaço para o teu cálculo. O potencial é a energia dividida pela carga. O que eu quero saber é a energia. Potencial vale 6, carga vale 2 vezes 10 a menos 3. Esse cara aqui dividindo, passa para cá multiplicando, né? Então, nós vamos ficar com isso daqui, o produto entre eles. Bom, 10 a mais 3 com 10 a menos 3 a gente pode simplificar. E a energia potencial no ponto C vale 12 joules. Ok? Então, essa é a energia potencial a qual o ponto C estaria submetido. 12 joules. Beleza? Superfícies equipotenciais. O que é essa desgraça? Então, olha para cá. Se você tem aqui uma carga Q, beleza? Suas linhas de campo aqui representadas, linhas de força do campo elétrico. Se eu marco aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B. Suponhamos que o ponto A e o ponto B estejam à mesma distância de Qzão. Logo, os dois pontos terão o mesmo potencial. Por quê? A carga Qzão é a mesma e a distância entre eles é igual. Distância de A para a carga é igual à distância de B para a carga. Então, nós dizemos que todo ponto que estiver a uma mesma distância de uma carga, ele vai ter o mesmo potencial. Então, como A e B estão a uma distância igual da carga Qzão, só que para direções diferentes, eles têm o mesmo potencial. Na verdade, todo mundo que tiver a mesma distância que eles, todo mundo que estiver nessa linha verde, vai ter o mesmo potencial. Opa, peraí. Eu lembro da aula de português que o prefixo equi significa igual. Vem de equidade, igualdade, né? Isso. Então, uma superfície equipotencial são todos os pontos dessa circunferência que têm o mesmo potencial. Ah, entendi. Então, se nós montarmos mais duas outras circunferências, todo mundo em cada uma dessas circunferências terá o mesmo potencial. Então, vou marcar mais dois pontos aqui. Tá? Definição de equipotencial, superfícies de mesmo potencial. Beleza. Então, cada ponto de cada circunferência tem o mesmo potencial.
VA igual a VB, potencial de A igual ao potencial de B. Beleza. Coloco aqui mais dois pontos, um ponto C e um ponto D. C está na mesma circunferência que A? Não. Tem o mesmo potencial que A? Também não. Ele vai ter o mesmo potencial que todo mundo que estiver nessa circunferência daqui. Ó. Todo mundo nessa circunferência tem o mesmo potencial. Quando a gente passa para D, todo mundo nessa outra circunferência terá o mesmo potencial. Beleza? Agora, quanto mais longe da carga, menor o potencial. Então o potencial de A é igual ao de B, mas eles dois são maiores que o de C e, consequentemente, maiores que o de D. Por quê? Quanto mais longe, menor o potencial. Tá bom? Quanto mais para a parte negativa, menor o potencial. Quanto mais longe da carga positiva geradora, menor vai ser o potencial da sua carga. Tá legal? Isso pode acontecer em um campo elétrico uniforme? Pode. Pode sim. Se você pega um campo elétrico uniforme, primeira coisa que você tem que saber, sai do positivo, chega no negativo. Então esse lado é muito mais, esse lado é muito menos. Pega algumas linhas equipotenciais. A, B, C e D. Lembrando, gente, isso vale tanto para esse desenho do campo elétrico uniforme, quanto para o desenho da carga. Sempre que você pegar uma linha equipotencial, ela vai fazer 90 graus com a linha do campo elétrico, com a linha de força do campo elétrico, tá? Sempre vai fazer 90 graus com a linha de força do campo elétrico, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quanto mais para a parte negativa, menor o potencial. Quanto mais para a parte positiva, maior o potencial. Então eu posso dizer que o potencial de A é maior que o de B e que esses dois são maiores que o de C. Tá bom? Seria possível, então, ter potenciais negativos? É claro. O que você tem que pensar a respeito disso? Cargas positivas gerarão potenciais positivos. Cargas negativas gerarão potenciais negativos. Beleza? Bom, se eu tenho 4 linhas aqui, eu tenho 4 potenciais. Eu posso encontrar quanto vale o potencial aqui no meio entre uma coisa e outra? Pode. Só você pegar o potencial de uma, subtrair do potencial da outra. Aí você encontra o que nós chamamos de diferença de potencial. Tá bom? Diferença de potencial. Qual é a ideia da diferença de potencial? É você pegar entre os pontos A e B, pega o potencial do A e subtrai do potencial do B. Ok? Pensando nisso, o que eu quero que você entenda? Se eu soltar uma carga positiva bem aqui nesse ponto, no ponto A, qual vai ser a tendência dela? Ela vai sair de A e vai se deslocar para B. Ela vai a favor do desenho da linha de força. Ela vai de quem tem um potencial maior para quem tem um potencial menor. Se fosse com uma carga negativa, bom, aí o procedimento seria exatamente o contrário. Então, peraí. Voltando aqui para a diferença de potencial, para cargas positivas, elas sempre vão se mover em uma região de maior potencial para outra de menor. Então, a diferença de potencial delas, ou se você pegar as iniciais, a DDP delas, sempre vai ser positiva. Tá? Agora, se eu pegar uma carga negativa, ela vai fazer o contrário. Então, ela sempre vai ter uma DDP negativa. Tá legal? Para isso, a gente retorna a definição de trabalho da força elétrica. Como assim, gente? A gente viu na última aula que trabalho, de maneira mais simples, é força vezes deslocamento. A força elétrica, força é igual a campo vezes carga. Se eu substituo uma coisa na outra, nós ficamos com trabalho da força elétrica igual a CAD, Q vezes E vezes D. Tá? Carga vezes campo vezes distância. Isso a gente já sabe. Isso veio da aula passada. Distância em metro, campo em Newton por Coulomb, carga em Coulomb, trabalho em Joule. Isso a gente já viu na aula passada. Agora, o que é necessário saber é que quando nós falamos de eletrostática, algumas coisas mudam um pouco, tá legal? A primeira delas é, em eletrostática, a gente pode dizer que o trabalho da força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Isso aqui é uma demonstração, tá, gente? Isso vai gerar uma fórmula no final, só para vocês verem de onde essa fórmula sai. Tá? Não tem que memorizar, gravar o procedimento inteiro, não. Só para saber de onde veio, tá bem? Bom, variação é final menos inicial. Então, vou pegar
Isso daí, na frente do sinal de menos, eu vou ter menos final mais inicial. Ou menos inicial mais final. Bom, mudei aqui só a ordem. Ao invés de escrever menos final mais inicial, escrevi ao contrário. Tá? Lembrando que nesse caso, essa energia é energia potencial. E a energia potencial a gente pode calcular como a fórmula do potencial elétrico. Eu posso dizer que essa energia potencial vezes a carga. Ok? Então, vou separar isso. Eu vou dizer que entre dois pontos A e B, o trabalho pode ser calculado como carga vezes o potencial do ponto A, que é de onde ele sai, menos carga vezes o potencial do ponto B, que é onde ele chega. Beleza? Então, colocando a carga em evidência, eu tenho que trabalho é igual a Q, que multiplica o potencial de A menos o potencial de B. Bom, potencial de A menos o potencial de B, a gente viu. O que é isso? Diferença de potencial. Tá bom? Então, com isso, a gente pode gerar uma nova possibilidade para falar sobre potencial da força elétrica e trabalho da força elétrica. Que diferença é essa? A gente pode dizer que trabalho da força elétrica é Q vezes U. Carga vezes diferença de potencial. Quando a gente fala sobre o trabalho da força elétrica, eu também posso falar que é carga vezes campo vezes a distância por onde essa carguinha vai andar. Se eu igualo as duas fórmulas, o que fica? Q vezes E vezes D igual a Q vezes U. Repara, você tem multiplicando dos dois lados a mesma coisa, né? Tira a carga. Então, eu posso dizer que E vezes D igual a U. Campo vezes a distância percorrida pela carga igual a diferença de potencial. Ah, tá. Beleza. Edu. Edu. E de U. E vezes D igual a U. Campo, Newton por Coulomb. Distância, DDP. Ah, entendi. Edu, tá maneiro. Como é que isso pode cair como questão, professor? Assim, ó. Outro exemplo. Determine a intensidade do campo elétrico uniforme, sabendo que a diferença de potencial entre duas equipotenciais, separadas por 20 centímetros, é 300 volts. Pega as informações. Campo elétrico é uniforme. Ok. A distância entre placas, entre equipotenciais, é 20 centímetros. Só que a gente tem que trabalhar isso em metro. E a DDP entre as placas são 300 volts. A diferença de potencial entre elas é de 300 volts. Pega a fórmula. Escreve a fórmula. E vezes D igual a U. Sei quanto vale o E? Não sei. O D eu sei? Sei. 0,2. E o U? 300. Show. Jogo 0,2 para o outro lado dividindo. 300 dividido por 0,2 é 1.500 volts por metro. Volts por metro. É porque você tem aqui 300 volts dividido por 0,2 metros. Ah, então o campo elétrico pode ser medido em Newton por Coulomb ou em volt por metro? Aham. Em Newton por Coulomb ou em volt por metro. Tá legal? É assim que cai a fórmula do Edu em uma questão. Tá beleza? Professor, duvido que na prova vai cair fácil desse jeito. Então, aí a gente passa a outro exemplo um pouquinho mais para você. Ó. Tá aqui o exemplo 5. Beleza? Como que o exemplo 5 vai funcionar? Lê comigo. A gente vai utilizar os termos de trabalho aqui envolvidos, tá? Vamos lá. Se você não entendeu muito bem aquele slide de diferença de potencial, o movimento da carga positiva e da negativa, você vai ver agora como é que ele funciona, tá? Espero que você consiga entender nessa etapa. Considere as superfícies equipotenciais 1, 2 e 3. Então, aqui na figura eu tenho a curva 1, aqui na figura eu tenho a curva 2 e aqui na figura eu tenho a curva 3. Na curva 3, eu tenho um potencial de 10 volts. Na 2, eu tenho um potencial de 0. Dá para ter potencial de 0, professor? Dá. Dá sim. E na curva 1, eu tenho um potencial de 10. Ou melhor, menos 10. Tá legal? Com seus respectivos potenciais elétricos indicados. Determine o trabalho realizado pela força elétrica, eu quero trabalho, que atua em uma carga de 2 coulombs, não tem sinal, então é positiva, quando ela se desloca de A para E, percorrendo a trajetória indicada. Bom, vamos lá. Trajetória A, B, C, D e E. Tô nem aí, porque trabalho não depende da trajetória. A gente falou isso na última aula, né? Trabalho não depende da trajetória. Então, vamos anotar o que a gente tem aqui. Eu quero trabalho, a carga vale 2 coulombs,
O potencial de onde ela sai, que é o ponto A, vale 10, e o potencial de onde ela chega vale menos 10. Lembra, a fórmula é trabalho igual a Q vezes U, ou Q que multiplica V de A menos V de B. A carga é positiva, ela está no mais 10. Carga positiva sempre se desloca em direção à parte negativa, pelo menos de maneira natural. Então ela vai sempre para um lugar que tem um potencial menor. Tá, professor, mas o senhor falou que a DDP, a diferença de potencial nesse caso, ia ser negativa. Ia não. Vai. Por quê? Vou utilizar essa segunda simbologia da fórmula, tá? Só para ficar mais evidente. 2 que multiplica VA, potencial de onde ele sai, a 10 volts, menos VB, potencial onde ele chega. Se quisesse escrever VE para dizer que ele chega no ponto E, sinceramente não teria problema nenhum, tá bom? Você tem que saber que o potencial final de onde ele chega vale menos 10. Então 10 menos 10, pô, vai dar mais 20, né, professor? Ah, então. Ah, tá. Beleza. O potencial de onde ele sai menos o potencial de para onde ele vai deu positivo. Ah, entendi. O U deu positivo. Entendi. Não é delta, não é final menos inicial. É de onde sai menos para onde vai. Por isso que deu positivo. Beleza. Então o trabalho vai ficar igual a 40 joules. Ok? Gente, esse é o conteúdo do capítulo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a aula, tá legal? Volta, assiste com mais calma, tenta refazer os exercícios, dá uma lida na teoria do livro, tenta refazer esses exemplos, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham ótimos estudos, tá bom? E se mantenham seguros. Até a próxima. Tchau.